Muito bem, pessoal, depois aí de um curto recesso pro All-Star, a NBA finalmente está de volta, né? Estamos tendo nessa quinta-feira a volta do melhor basquete do mundo, né? Uma rodada cheia com 10 jogos, se não me engano. E aí, né, para dar aí o pontapé neste comeback da NBA, vamos aqui falar sobre um dos principais jogos do dia. Acho que dá até pra dizer que era o principal jogo do dia, da noite no caso, que era mais um embate entre Detroit Pistons e New York Knicks, né? Esses dois times que do ano passado pra cá, dá pra dizer que criaram uma rivalidade, né? E aí hoje a gente teve mais um capítulo dessa rivalidade e de novo, né, o Pistons atropelou. Eu chamei jogo de embate, mas na verdade não é um embate, né? Um embate, ele é caracterizado por um duelo igual, né? Por um duelo equilibrado. Pistons e Knicks nessa temporada não é embate. É massacre, é massacre. Eu até falei lá no finado Twitter, né, que o Detroit Pistons está pro New York Knicks, assim como o Spurs está pro OKC. Não é duelo, não é... É massacre. É paternidade. É caso de paternidade. É caso de ir lá no ratinho, mandar fazer o DNA e comprovar. O Pistons é pai do New York Knicks. Assim como o Spurs é pai do OKC. E aí o que resta pro torcedor do Knicks? Rezar pra alguém eliminar o Pistons antes no playoff, bichão. É rezar pro Celtics, é rezar pro Cavs, é rezar, enfim, pra alguém tirar o Pistons antes, porque se der Pistons e Knicks no playoff, não tem escapatória. Não tem escapatória. A minha dica pra você, torcedor do Knicks, é essa. Reze pra alguém tirar o Pistons antes, assim como eu vou rezar pro Denver, pro Minnesota, pra alguém tirar o Spurs. Porque se der Thunder e Spurs no playoff, é taca. Assim como se der Knicks e Pistons, é taca. Por quê? Porque o Pistons tem o código do Knicks. Não tem como. O jogo simplesmente não encaixa. Não encaixa. E hoje, de novo, o Pistons deixou isso claro. Enfrentando o New York Knicks no Madison Square Garden, sem seus dois principais pivôs, isso é um detalhe muito importante. O jogo era na casa do Knicks, o jogo era um Knicks completo, com todo mundo à disposição, contra o Pistons sem seu garrafão principal, porque Duren e Stewart seguem fora por conta da suspensão, né, que eles tomaram depois da porradaria ali contra a Charlotte. O Duren tem mais 2 jogos pra cumprir e o Isaiah Stewart, se não me engano, tem mais 6 ou 7. Acho que são 7. Então o Pistons estava sem seu garrafão principal. Os pivôs do Pistons hoje foi o Paul Reed, que fez um puta jogo. Daqui a pouco vou me aprofundar mais, mas jogo incrível do Paul Reed. E o Smith, que me fugiu o primeiro nome dele. Mas assim, um aleatório, né? O famoso random da 2K. E com esse garrafão improvisado, o Pistons, não é que o Pistons venceu, o Pistons dominou o New York Knicks no Madison Square Garden. De novo, né? Porque caso, né, você não se lembre, os confrontos entre Pistons e Knicks foram todos atropelos. O primeiro, 121-90. Primeiro jogo entre os dois na temporada. O segundo jogo, 118-80. E hoje, com todo esse contexto, fora de casa, sem seu garrafão principal, 126-11. Uma dominância. E aí tem alguns personagens que tem que ser destacados nesse jogo. O primeiro deles, o principal, Cade Cunningham. Vamos lá. Eu acho muito louco o fato de que as pessoas têm uma resistência muito grande em colocar o Cade na discussão de MVP. E eu vou te falar, eu me incluo nisso, tá? Eu me incluo nisso. Sempre que eu falo sobre a corrida para MVP, eu sempre falo que a corrida é Shea e Jokic. E de fato é o que se apresenta na temporada. Só que a verdade, cara, é que o Cade Cunningham, ele tá jogando num nível onde é totalmente incoerente ignorar ele. Não pode ignorar o Cade pra MVP. Porque todos os pré-requisitos pra ser MVP, o Cade preenche. O que precisa pra ser MVP? Tem que entregar grandes números? O Cade está entregando grandes números. Tem que entregar atuações marcantes? O Cade está entregando. A atuação de hoje, inclusive, eu vou te falar. Eu vou dizer que foi o melhor jogo do Cade que eu já vi, tá? Pra mim, a atuação de hoje do Cade
foi o melhor jogo do Cade que eu vi. Pra mim foi o melhor jogo da carreira do Cade Cunningham hoje. Com todo o contexto, no Madison Square Garden, enfrentando o New York Knicks, o cara meteu um 42-11, 42-13. Ele meteu um 42-8-13. 42 pontos, 8 rebotes, 13 assistências com 5 de 11 nas bolas de 3. O que o Cade Cunningham fez hoje com a defesa do Knicks foi uma coisa absurda. O Knicks não teve a mínima resposta pro Cade Cunningham. A mínima resposta. A partir ali dos 5 minutos ali do primeiro quarto, o Cade destroçou o Knicks. Nos primeiros 4 ou 5 minutos do jogo, o Cade não foi bem. Assim como o time do Pistons não foi bem. Os primeiros minutos do Pistons no jogo foram ruins. O Pistons começou arremessando mal, forçando muita bola de fora. Né? O Pistons começou arremessando 1 de 10. E foi onde o Knicks conseguiu ali abrir uma certa vantagem. Depois desses 4 ou 5 minutos iniciais, acabou. Mas o Cade acabou com o jogo. Acabou. Bola de 3, infiltração, end one, passes assim espetaculares, quebrando a defesa do Knicks, sem ter o seu parceiro de pick and roll. Isso, cara, o Cade fazer o que ele fez hoje, sem ter o Jalen Duren, sem ter o seu principal parceiro de pick and roll, que é a principal arma desse ataque do Pistons, a principal arma do ataque do Pistons é o pick and roll do Cade e do Duren. O Cade não tinha essa arma hoje. E ele meteu 42 pontos com 3 assistências. Cara, assim, que atuação monumental do Cade Cunningham. Aquela bola que ele meteu na cara do Jeremy Sohan, que inclusive fez a sua estreia hoje pelo Knicks, até gostei dele na defesa. No ataque, o Jeremy Sohan é uma tristeza. Ele é totalmente impraticável no ataque. Mas na defesa, ele vai ajudar esse time do Knicks, tá? Eu acho que ele vai ajudar. Mas o que o Cade fez com ele, ali no quarto período, mas sim, faltou o Cade Cunningham abaixar as calças e mijar na cabeça do Jeremy Sohan. Só faltou isso. Coisa absurda o que o Cade jogou. Então, assim, precisa de grandes números? O Cade tem. Precisa de atuações marcantes, atuações grandes, em grandes palcos? O Cade tem. Campanha coletiva, Pistons tem a melhor campanha da NBA. 41 vitórias, 13 derrotas. Então, assim, não existem motivos pro Cade não estar na conversa pra MVP. Não tô falando que ele é o melhor jogador da temporada, não tô falando que ele tem que ganhar o MVP. Não é isso. Não é isso. Mas ele tem que estar na conversa. Pra mim, hoje, o Cade Cunningham é indiscutivelmente, no mínimo, um dos 5 melhores jogadores da liga na temporada. Então, ele é, no mínimo, um dos 5 melhores da temporada. E ele não é o quinto. Ele é um dos 5 melhores. E pra mim não é o quinto, não. Talvez não seja nem o quarto. Eu vou te falar na sinceridade. E aí, por favor, me responda com sinceridade aí. O que o Cade está devendo, por exemplo, pro Luka hoje? Temporada. Mais jogador, no geral, no conceito, o Luka é mais jogador. Ponto. Mas temporada, analisa temporada por temporada, Cade e Luka. O que o Cade deve? Campanha coletiva melhor, impactante na defesa, coisa que o Luka não é. O Luka melhorou muito na defesa, mas o Cade é bem melhor do que ele. Liderança, poder de decisão. Repito, o Luka é mais jogador do que o Cade. Não tô falando que o Cade é melhor jogador, mas temporada. O que a temporada do Cade deve pra temporada do Luka? Então, assim, essa resistência que as pessoas têm em colocar o Cade na briga pro MVP, essa resistência tem que acabar, tá? Tem que acabar. O Cade está, sim, na conversa para MVP. Ele tem, sim, que estar na conversa para MVP. Ponto. Ponto. Outra coisa que a galera tem uma dificuldade em assumir. O Pistons é candidato a título, galera. Sim. Um time que tem a melhor campanha da temporada, que lidera o leste com folgas, e que tem 2 All-Stars no time, tem um candidato a MVP no Cade, tem um candidato a DPOY no Isaiah Stewart. Esse time é candidato a título. Ah, mas... o Celtics, quando o Tatum voltar... mas o Cavs com o Harden agora... Tá, beleza, eles podem ser concorrentes no leste. Mas o contender do leste é o Pistons. Ponto. Melhor time do leste, Pistons. É o Pistons. E hoje, eu falei isso no Power Ranking que eu fiz antes de ontem. O Pistons é o melhor time da NBA. Mas até o playoff eles não se sustentam. Foda-se. Hoje, tô gravando na madrugada, né? Dia 20 de fevereiro, Detroit Pistons é o melhor time da liga. Então, assim, essa resistência que a galera tem com o Pistons, de assumir que o Pistons é um candidato a título, também não tem mais que existir. O Cade Cunningham tá na conversa pra MVP e o Detroit Pistons é candidato a título. Outra coisa, JB Bickerstaff é candidato a Coach of the Year. Não seria meu voto. Meu voto é Jordan Wood. Mas o Bickerstaff tem que estar na conversa, bichão. Olha o trabalho que esse cara tá fazendo. Olha o que ele vem fazendo com esse Pistons desde que ele assumiu. A mudança de cultura que ele fez. Cara, pega o jogo de hoje, mano. Olha o brilho com que o Pistons jogou. Olha como o Pistons engoliu o Knicks. Hoje o Pistons engoliu o Knicks em todos os aspectos. Técnicos,
físicos, vontade. Olha a fome que esse Pistons mostra em quadra, sabe? Eu falei recentemente, cara, esse Pistons tá me lembrando muito o OKC do ano passado. Muito, muito. Pela filosofia de defesa, pela entrega, pela vontade que eles mostram em quadra e pela fome. O Pistons joga com fome, com vontade de se provar, sabe? Briga por cada bola como se fosse um prato de comida. É muito foda ver o Pistons jogar. E o JB Bickerstaff é total responsável por isso. Então, o jogo de hoje, cara, ele serve pra quebrar todas essas resistências que a galera tem com o Pistons. Não dá mais pra ter essas resistências, não dá pra ter mais esses poréns com o Pistons. O Pistons é legítimo. Cade Cunningham é legítimo. JB Bickerstaff é legítimo. O elenco do Pistons é excelente. Eu falei do Cade, da importância dele pra vitória, da importância dele pra essa temporada incrível do Pistons, mas não é só ele. É o Jalen Duren fazendo uma temporada absurda. É o Isaiah Stewart fazendo uma temporada de depoy. Vamos lá, vamos agora falar sobre os outros personagens de hoje. É o Paul Reed sendo terceira opção do garrafão, enfrentar um All-Star, que é o Karl Anthony Towns, e botar 18 pontos na cabeça do Towns. Dominar o Towns na defesa. Sabe o que o Towns fez hoje? Ele marcou 21 pontos, mas arremessando 14 bolas. O Towns foi pro intervalo com 3 bolas arremessadas. Não é 3 bolas convertidas. 3 bolas arremessadas. O impacto do Towns no jogo de hoje foi nulo, inexistente. O Towns não existiu no jogo de hoje. Por demérito dele, porque, com todo respeito, é um pau mole do caralho o Towns. Desculpa, é um puta pau mole o Towns. Em jogo grande, some completamente. Mas por muito mérito da defesa do Pistons. E muito mérito do Paul Reed. Muito mérito do Paul Reed. Muito mérito do Tolu Smith. Peguei aqui o nome do cidadão, Tolu Smith. Mérito desses caras. Botaram o Towns na gaiola. Botaram o Towns na gaiola. Outro personagem importante, Al-Star Thompson. Que jogo defensivo do Al-Star Thompson, irmão. O que quebra o Al-Star Thompson é que ele é todo respeito, mas ele é um inútil no ataque. Assim, é horrível. Assim, ele ofensivamente é assim, absurdamente limitado. Não tão limitado como o Sohan, por exemplo, mas é muito limitado, tá? Mas defensivamente, ele é fantástico, cara. Outro, Tobias Harris. Ah, Luiz, mas 4 de 16 no field goal, sim, mas pega o primeiro tempo do Tobias. Olha as end-ones que ele conseguiu. Olha os rebotes que ele pegou, cara. 10 rebotes no jogo. Ele pegou quase o mesmo tanto de rebote do Towns, pô. Towns pegou 11, ele pegou 10. Absurdo, Tobias. Muito importante, cara. Um veterano que faz uma diferença absurda nesse time. Melhor plus-minus do Pistons foi dele, mais 17. Ele teve um plus-minus melhor do que o Luke Cade, que fez o que fez no jogo de hoje. Então Tobias tem que ser elogiado. Duncan Robinson, grande aquisição desse front office, chegou pra entregar essas bolas de 3 que tanto faltam nesse time do Pistons. Hoje foram 3 bolas de 3. Aí você vai pro banco, você tem o Ron Holland, que é um cara muito funcional nesse time, Javonte Green, jogaço do Javonte Green, Danny Jenkins é um puta achado Danny Jenkins, jogou muito também o moleque. E o Caris LeVert, que matou 2 bolas de 3 que, assim, foram as 2 últimas pás de terra no caixão do Knicks. 2 bolaças de 3 que ele achou hoje, ali no final do jogo. Então, é um time que tem que ser muito respeitado, esse time do Pistons, cara. Um puta time, puta elenco, um puta técnico e um puta de um franchise player no Cade Cunningham. É um jogador fantástico, cara. O Cade Cunningham é um absurdo jogador. E é muito louco pensar, né, que durante algum tempo existiu a discussão de se o Cade era o franchise player ideal para esse time do Pistons. Se o Cade Cunningham era o problema do Pistons. Essa discussão existiu. Na época que o Pistons era horrível, o que não faz muito tempo, faz uns 2 aninhos só, a galera discutia se o Cade era o problema, se o Pistons não tinha que desistir do Cade. A galera discutia se o Cade Cunningham era o melhor jogador da classe dele. Com todo respeito a Evan Mobley e Scottie Barnes, que são monstros. Mas não tem como competir com o Cade, cara. Desculpa, não tem como. O Cade é outro nível de jogador. É outro nível de jogador. E essa temporada tá escancarando isso pra todo mundo. Então, um jogo que é aquele jogo que, mano, é onde o Pistons finca o pé e fala: irmão, me respeita nessa porra, entendeu? Fazer o que eles fizeram hoje no Garden é pra poucos. É pra poucos. E o Pistons é foda, o time é foda, Cade Cunningham é foda, e você tem que começar a respeitar esse time do Pistons. Tem que começar a respeitar. Sobre o Knicks, atuação vergonhosa. Atuação vergonhosa. Dado todos os méritos possíveis pro Pistons, não dá pro Knicks jogar do jeito que jogou hoje. Não dá pro Knicks jogar na palmolice que jogou hoje. O Towns, ele é o grande símbolo dessa palmolice. Mas, ó, jogo horrível do Anunoby. 1 de 8 pra 3, não existe isso. O Mikal Bridges hoje, uma piada o Mikal Bridges. Piada, velho. Uma piada.
horrível. Josh Hart, pouquíssimo impactante no jogo. Pouquíssimo impactante no jogo. Quem se salva hoje é o Jalen Brunson, tá? Em meio a toda a palmolice ao redor dele, ele ainda entregou 33 pontos no jogo de hoje, tá? Cozinhando ali em ISO, fazendo as jogadas dele, metendo 12 de 20 no field goal, 3 de 7 para 3, 8 assistências. Cometeu uma cacetada de turnover burro, onde os caras do Pistons roubaram a bola dele como se ele fosse uma criança de 2 anos? Sim. Mas ele foi, cara, ele não tem como criticar hoje, tá? O Jalen Brunson não tem como criticar. Agora, o redor dele, cara, não tem como. Outro que merece críticas é o Mike Brown. Time tomando tunda, precisando de bolas de 3, precisando de ataque. O Jordan Clarkson teve 1 minuto no jogo. Não teve 1 minuto no jogo, Jordan Clarkson. Claro que defensivamente ele ia comprometer, mas, cara, ele te entregar uns 10, 15 pontinhos ali que iam fazer a diferença, né? O Alvarado arremessando 0 de 5, ele teve 21 minutos. Bota o Jordan Clarkson, velho. Bota um foguinho no jogo. Outro que precisava ter minutos, o Tyler Kolek. Porra, o moleque jogou pra caralho na final da NBA Cup contra o Spurs. Por que esse moleque não tem minutos, velho? Usa o elenco que tem. Você vai dar, porra, 10 minutos no Jeremy Sohan, que, de novo, defensivamente ele é bom. Ajuda, mas ofensivamente é uma ameba. Dá esses 10 minutos pro Tyler Kolek. Controla o ritmo. Segura nos turnovers. Organiza um pouquinho mais o ataque. Sabe? Caralho, eu também achei o Mike Brown muito ruim hoje. Algumas rotações muito ruins. E no todo o Knicks foi ruim, cara. Um jogo horrível. O Knicks foi pro intervalo chutando um de 16 pra 3 pontos, cara. 1 de 16, cara. Coisa ridícula, bicho. Entendeu? Cara, muito ruim. E, repito, torcedor do Knicks tem que rezar, tá? Rezar pra alguém eliminar o Pistons antes. Se não eliminar, um abraço. Se pegar o Pistons no playoff, é taca, irmão. Porque, além de tudo, o Pistons tem ódio do Knicks. Tem ódio do Knicks. E isso no playoff faz uma diferença. Então, recado está dado. Respeitem o Pistons, respeitem Cade Cunningham. E torcedor do Knicks, reza. Reza pro Celtics. Reza pro Cavs, reza pra alguém tirar o Pistons antes. Porque se bater de frente com o trem, vai sobrar nada. Vai sobrar nada, tá? Galera, é isso, tá? Estamos de volta com as análises. Temporada tá de volta. Vamos agora, né, sem parar até o fim. Então, conto com a sua audiência, conto com seus likes, conto com a sua inscrição, que é muito importante. Faça tudo isso aí. Comenta a sua opinião sobre o jogo, sobre esse Pistons. Tá? E tamo junto. Não se esqueça de usar o cupom SUSHI10 na Centauro para garantir 10% de desconto nas suas compras. Ajuda bastante. E valeu, galera. Tamo junto. Grande abraço. Beijo e tchau.